Fala, freguistas! Estou aqui, eu e a Mel, vamos reagir ao Manifesto Comunista. Sim, vamos pegar câncer hoje aqui por vocês e vamos aqui pontuar todas as situações que estão equivocadas, todos os pontos aqui que a gente discorda. Nos agradeçam depois que a gente vai sofrer hoje, tá? Então, a gata tá mesmo. Vamos ver Até se a ela gata vai. já está reclamando do conteúdo antes de começar. Então tá, vamos lá. É 1h30 basicamente, mas tem uma introduçãozinha aqui. Vamos acelerar, né? Salve, ouvintes da Audioteca! Eu sou o Ian Neves, do canal História Pública, eu sou membro da Soberana, e hoje eu vou fazer uma breve introdução ao texto que será lido hoje na Audioteca, o Manifesto Comunista. O Manifesto é talvez o documento político mais importante da história, e é um texto absolutamente obrigatório para todos os comunistas e para todo mundo que quer compreender melhor o comunismo. Com essa breve introdução, a minha intenção é apresentar o contexto que o Manifesto foi escrito e a sua importância histórica e teórica. E para a gente começar a conversar sobre isso, a gente tem que falar um pouquinho do Marx. Então, Karl Heinrich Marx nasce em 1818, em uma cidade chamada Trier, no que na época era o Reino da Prússia e se tornaria a Alemanha em 1871. Na década de 1830, ele estuda História e Filosofia na Universidade de Berlim e, em 1842, ele se torna editor de um jornal chamado Gazeta Renana. Um ano depois da fundação, esse jornal já é fechado por fazer críticas severas à aristocracia prussiana, e o Marx se muda para Paris para fazer parte de uma revista chamada Anais Franco-Alemães. Apesar do nome, todos os membros da revista eram de origem alemã, exceto um russo muito famoso chamado Mikhail Bakunin, um grande teórico do anarquismo. Em 1844, quando Marx estava na França, ele conhece o Friedrich Engels, que seria seu amigo, mecenas e colaborador pro resto da vida. Em 1845, o Marx é expulso da França pelo governo e ele vai para Bruxelas, na Bélgica. É aí que a história do manifesto começa de fato. Por quê? Porque em Bruxelas, Marx conhece os membros de uma organização chamada Liga dos Justos. E o que era a Liga dos Justos? Em 1834, havia sido formada... Bah, eles são bons em se dar nomes, né? Liga do Justo, progressistas, né? Em Bruxelas eu já tô imaginando quem seja. a Liga dos Proscritos, que se tornaria 2 anos depois a Liga dos Justos. Era uma associação secreta fundada em Paris por artesãos alemães emigrados. Tratava-se de uma mistura de filosofia alemã com socialismo tópico-francês, e o lema da Liga era "Todos os homens são irmãos". Em 1847, o Marx e o Engels são convidados... E as mulheres? Que machista. Machista. A ingressar na Liga. Só que eles estipulam uma condição. Eles deveriam poder influir na reorientação política da Liga. No primeiro congresso da Liga em Londres, o Engels vai, mas o Marx não consegue ir por problemas financeiros. Quando o Engels estava nesse congresso, ele sugere a troca do nome dessa associação de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas. E também sugere a troca do lema de "Todos os homens são irmãos" para uma frase que vocês devem conhecer: "Proletários de todos os países, univos". A essa altura, a Liga também passa de uma organização clandestina para uma organização de atuação política aberta. O Engels ele fica encarregado de escrever o programa da Liga. E em 1847, ele escreve um rascunho chamado Confissão de Fé Comunista. E depois outro rascunho chamado Princípios Básicos do Comunismo, ambos no formato de catecismo. Depois disso, o Engels envia a seguinte carta para o Marx, abre aspas: "Pense sobre a confissão de fé por um momento. Eu acho que é melhor nós abandonarmos o formato de catecismo e chamar a coisa de Manifesto Comunista, pois a história tem de estar mais ou menos relacionada com isso. A forma que isso tem sido feito até aqui é bem inadequada. Eu estou trazendo o que fiz aqui comigo. É uma forma narrativa simples, mas pobremente redigida em temerosa pressa". Fecha aspas. Esse texto, Princípios Básicos do Comunismo, só viria a ser publicado em 1914, e ele continua sendo um dos clássicos introdutórios ao tema do comunismo, apesar do Engels ter criticado o próprio texto. Depois, no segundo congresso da Liga, em Londres, o Marx pode participar, e ambos reestruturam esse texto que viria a se tornar o Manifesto do Partido Comunista. Tem uma carta bem curiosa que a Liga enviou para o Marx nesse meio tempo. Abre aspas: "O Comitê Central, por meio desta, autoriza o Comitê do Distrito de Bruxelas a comunicar ao cidadão Marx que caso o Manifesto do Partido Comunista, que ele se propôs a redigir no último congresso, não chegue a Londres antes do dia 1º de fevereiro, tomar-se-ão medidas contra ele. Na eventualidade do cidadão Marx não escrever o manifesto, o Comitê Central pede que os documentos a ele confiados pelo Congresso sejam devolvidos imediatamente". Fecha aspas. Ou seja, o Marx estava procrastinando a redação do manifesto. Mas, no final das contas, o cidadão Marx junto com o cidadão Engels finalizam o texto e ele é publicado de forma anônima em... Obviamente. Claro que tava procrastinando, não sabe trabalhar. É o comunista. Comunista. 1848. Antes da gente ir para o conteúdo do manifesto em si, vamos destrinchar o título: Manifesto do Partido Comunista. Até eu não entendi, ele falou 1914, né? E voltou para 1848 também.
Voltei. Tipo, ele falou que... Não, mas não tem importância. Antes da gente ir pro conteúdo do O manifesto, primeiro livro era de 1914. E aí, tipo, o Manifesto Comunista é de 1848. Tipo, 50 anos, 60 anos de diferença. em si, vamos destrinchar o título, Manifesto do Partido Comunista. O que é um manifesto? O manifesto é um gênero literário de natureza persuasiva, cujo objetivo é fazer um alerta ou alguma denúncia e declarar um ponto de vista de um grupo político. Esse era um gênero que ficou bastante popular depois da Revolução Francesa. Aí, a palavra partido. Esse tal partido tinha contornos pouco definidos. Não se tratava de um partido para disputar eleições e muito menos um partido nos moldes leninistas que surgiria no século XX. Trata-se de um, entre aspas, partido internacional, com um embrião na Liga dos Comunistas, composto por operários e comunistas em vários países da Europa. Quando foi publicado novamente na década de 70 do século XIX, o título do texto virou apenas Manifesto Comunista. E, por fim, o que eram os comunistas? Já existiam comunistas nessa época? Comunistas eram pessoas identificadas com a ala à esquerda da Revolução Francesa, também conhecidos como jacobinos. Eram, de uma certa forma, jacobinos radicais. Durante a década de 1840, a palavra comunismo ficou associada com o movimento surgido dentro da classe operária e com uma expressão teórica dessa mesma classe. O Engels justifica a escolha no prefácio de 1888, abre aspas. Não lhe podíamos ter chamado um manifesto socialista. Em 1847, entendia-se por socialistas, de um lado, os partidários dos inúmeros sistemas utópicos, todo e qualquer setor da classe operária que E comunismo não é utópico. se tivesse convencido da insuficiência de meras revoluções políticas e tivesse proclamado a necessidade de uma total mudança social, dava a si mesmo o nome de comunista. A ideia que tínhamos desde o princípio era que a emancipação da classe operária tem de ser obra dos próprios trabalhadores. Fecha aspas. Por que o manifesto é um documento tão importante? A gente pode levantar 3 elementos principais do manifesto. 1. O manifesto é o primeiro documento que delineia um projeto com perspectiva de classe. 2. O manifesto se funda na centralidade da classe proletária como classe revolucionária. E 3. O manifesto não se apoia apenas na vontade coletiva, mas sim em uma análise teórica profunda da realidade atual, para então fazer uma proposta política. A respeito do primeiro ponto, no âmbito teórico, o que havia anteriormente era o socialismo utópico. O Engels observa, abre aspas, se os utopistas foram utopistas, é porque, numa época em que a produção capitalista estava ainda tão pouco desenvolvida, eles não podiam ser outra coisa. Se foram obrigados a tirar das próprias cabeças os elementos de uma nova sociedade, é porque, de uma maneira geral, estes elementos não eram ainda bem visíveis na velha sociedade. Tem uma coisa aqui. Eles falam o seguinte, ele parte de uma análise política atual. Mas se você for fazer... Atual naquela época. Sim, atual naquela época. Só que os comunistas de hoje não fazem a mesma coisa. Eles não partem da análise política atual. Eles querem sempre fazer... Eles ainda estão em 1840. Exato, não saíram disso, né? Limitaram-se a apelar à razão para lançarem os fundamentos de seu novo edifício, é porque não podiam ainda apelar à história contemporânea. Fecha aspas. O socialismo utópico era, portanto, uma perspectiva emancipatória que não tinha como princípio analítico a dimensão de classes. E é importante a gente salientar que o Marx e o Engels não descobriram as classes. Abre aspas por Marx. Muito antes de mim, historiadores burgueses já haviam descrito o desenvolvimento histórico dessa luta entre as classes e economistas burgueses haviam indicado sua anatomia econômica. Fecha aspas. A respeito do segundo ponto, o proletário não é mais apenas subordinado. Agora ele é sujeito histórico revolucionário. Isso era uma projeção, porque a grande maior parte da Europa nesse período era composta de trabalhadores rurais e artesãos. O Marx nesse trecho demonstra que o que havia de novo era a historicidade das classes, que elas não são naturais e que são apenas fruto de determinados momentos históricos. A classe camponesa não tinha um protagonismo nas obras do Marx e do Engels, porque eles viam resquícios do antigo regime nas suas formas de trabalho, e um contingente reacionário após a Primavera dos Povos em 1848. A respeito do terceiro ponto, o manifesto inaugura um estilo de formulação político-programática baseada na análise. Essa era a perspectiva anti-utopista do Marx e do Engels. Não se trata de uma obra idealista, mas sim baseada na realidade, em pressupostos atualmente existentes. É por essa razão que é uma resistência grande do Marx e do Engels em prever como seria uma sociedade emancipada ou oferecer uma receita para tal. O Marx resume. É muito fácil isso, né? Não, nós estamos só da realidade, certo? Então não tem perspectiva. Cada pessoa não faz uma análise de um determinado assunto e simplesmente tem várias visões, vários pontos de vista. Não. Nós somos a realidade. Nós estamos baseados na realidade, tá? Você não tem perspectiva, você não tem ponto individual para você ter seus posicionamentos, sua vivência e tudo mais. Cada pessoa consegue olhar uma história e ter vários pontos, né, de análise. É uma arrogância uma gigantesca, né? Eles desconsideraram os camponeses, é isso? Tipo, os camponeses não mereciam ser ouvidos. Porque eles aí estão no sistema atual, antigo, e não no que está por Na vir. Revolução Industrial. Agora, bem bom... E o interessante é que a maioria dos trabalhadores proletários eram camponeses antes, né?
Sim. Saíram do campo e foram pra cidade pra trabalhar. Eles pegam um Aí quando recorte. é a mesma pessoa, só que se ela tá trabalhando no campo, ela não merece ser ouvida, mas se ela foi trabalhar Isso. na cidade, aí sim. É porque ele teria que reformular todas as bases e ter uma boa fundamentação das coisas, mas não, eles preferem pegar um recorte Sim, é mais fácil. pequeno e aí criam várias miragens a partir disso, né? Vários espantalhos. Agora, um elogio à narração do Ian Neves, ele narra muito bem, né? Ele mantém uma cadência na voz boa. Sim, é. Quem tinha olhar outro, mas tava muito ruim, era aquelas coisas, computador, não dá. Zoom, abre aspas. O que eu trouxe de novo foi, 1. Demonstrar que a existência das classes está ligada somente a determinadas fases de desenvolvimento da produção. 2. Que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado. Não traz nenhuma fundamentação, simplesmente Por quê? como, quando, não. Não, mas isso ele vai explicar no livro. E 3. Que essa própria ditadura nada mais é que a transição à abolição de todas as classes e a uma sociedade. Também não fala como, quando, nem porquê. Tá, mas isso é... Não. a Isso aqui introdução. é a introdução dele. Ele está pontuando essas coisas antes do livro. Sim. Aí agora a gente vai partir para o livro. Sei Mas- lá, vai se o livro vai explicar isso. Sociedade sem classes. Fiquem agora com a leitura do Manifesto Comunista. Certo? E dentro dessa... É que talvez... vamos botar na velocidade normal, porque... Não, 1.25. Não, é que eles falam uns termos que eles inventaram, daí até eu entender o que eles querem dizer demora um tempo. Tá. O que ele traz ali de... É muito interessante que eles já dizem que dentro da introdução ele já fala, a gente não vai dar soluções. Né? É isso porque a gente vai ficar aqui devagando, mas não vamos trazer soluções práticas porque a gente parte só da história, do passado, do fato. Mas eles podem, vai acontecer a revolução do proletário. Sim. Então, E socialismo é utopia. Eu achei muito bom. Socialismo é utopia. Mas comunismo não. É outra pessoa que narra. Tá aí, galera, vamos? Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, 1848. Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Todas as potências da velha Europa unem-se numa santa aliança para conjurá-lo. O Papa e o Czar, Metternich e Guizot, os radicais da França e os policiais da Alemanha. Que partido de oposição não foi acusado de comunista por seus adversários no poder? Que partido de oposição, por sua vez, Tá muito legal. não lançou a seus adversários de direita ou de esquerda a pecha infamante de comunista? Duas conclusões decorrem desses fatos. Primeira, o comunismo já é reconhecido como força por todas as potências da Europa. Segunda, é tempo de os comunistas exporem, à face do mundo inteiro, seu modo de ver, seus fins e suas tendências, opondo com o manifesto do próprio partido a lenda do espectro do comunismo. Com este fim, reuniram-se em Londres comunistas de várias nacionalidades e redigiram o manifesto seguinte, que será publicado em inglês, francês, alemão, italiano, flamengo e dinamarquês. Burgueses e proletários. A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de corporação e companheiro, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada. Uma guerra que terminou sempre, ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes em luta. Nas primeiras épocas históricas, verificamos, quase por toda parte, uma completa divisão da sociedade em classes distintas, uma escala graduada de condições sociais. Na Roma antiga, encontramos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores, vassalos, mestres, companheiros, servos. E, em cada uma destas classes, gradações especiais. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez, senão, substituir novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta às que existiram no passado. Entretanto,
A nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois vastos campos opostos, em duas grandes classes diametralmente opostas, a burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média nasceram os burgueses. Aqui acho que ele começa bem e depois ele dá um salto lógico. Eu acho que isso é até para fundamentar melhor o argumento dele, né? Vivemos sobre lutas de classe, escravos e aí o escravizador, né? Os reis e os vassalos. Só que ele dá um salto, ele fala opressores e oprimidos. Sim. Essa Que eu lógica. concordo. É É. o Estado e a população. Exato, é o Estado contra a população, né? É quem você não Esse pode é- criticar, é quem você. Quem tem o poder Quem da exato, arma. quem tá com poder no fundo de oprimir de fato, né? E aí eu acho que daí ele já toma uma vertente que vai levando a conclusões equivocadas. Sim, que é botar duas pessoas que são dois oprimidos como Bom. opressor e oprimido. Só que É. eles estão na mesma posição. Exato. Perante ao verdadeiro opressor, que seria o Estado. Isso, eles têm a capacidade de escolher voluntariamente, né? Todo funcionário ele pode ou não vender a sua mão de obra para quem ele quiser. A burguesia e o proletariado. Dos servos da Idade Média nasceram os burgueses livres das primeiras cidades. Desta Dos servos nasceram os primeiros burgueses. Então tu já vê que eles já não eram a elite. já. Ele explicou aqui. população municipal saíram os primeiros elementos da burguesia. A descoberta da América, a circunnavegação da África, ofereceram à burguesia em ascenso um novo campo de ação. Os mercados da Índia e da China, a colonização da América, o comércio colonial, o incremento dos meios de troca e, em geral, das mercadorias, imprimiram um impulso, desconhecido até então, ao comércio, à indústria, à navegação e, por conseguinte, desenvolveram rapidamente o elemento revolucionário da sociedade feudal em decomposição. A antiga organização feudal da indústria, em que esta era circunscrita a corporações fechadas, já não podia satisfazer as necessidades que cresciam com a abertura de novos mercados. A manufatura a substituiu. A pequena burguesia industrial suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. Todavia, os mercados ampliavam-se. Eu não tô entendendo. Corporações. O que ele está falando é das corporações de navegações, de estruturas maiores que você tinha, né? Tipo, uma corporação de comércios, que aí tinha aquelas companhias da Índia. Sim. Então, ele saiu disso para divisões de classe dentro da própria indústria. Da burguesia. Dentro da A própria burguesia indústria. alta e a burguesia média. Não. Aqui ele está querendo colocar que dentro da fábrica ia ter lá o dono da fábrica, Que é um burguês. que é o burguês, e os funcionários, que Sim. seriam o proletário. Seja lá as divisões que tiverem dentro dessa fábrica, desde do cara que é o chapista de uma fábrica até... Sim, tá. Mas aí Isso. ele compara com os grandes as navegações Isso, as corporações antigas, entendeu? antigas. Vamos voltar Não aqui pra são você ver. antigas. Elas são A depois. manufatura a substituiu. A pequena Depois burguesia do industrial feudalismo. suplantou os mestres das corporações. A divisão do trabalho entre as diferentes corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro da própria oficina. E tinha também aquelas especialidades, tipo mestre artesão, mestre... Que aí dentro daquela corporação tinha, né? O cara que era o Sim, sênior, sim, claro. né? Que era, sei lá, o melhor marceneiro, que era o Sim, marceneiro-chefe. que seria o líder dos outros funcionários. Aí ele tá dizendo Tipo o que... gerente ou... Isso. É o cara que daí tinha o conhecimento, o maquinário. Nessa época, se ele fosse fazer uma comparação justa, ele ia chamar também de burguês nesse aspecto. Mas como ele está fazendo um corte para frente, né, então ele está ignorando o passado. Todavia, os mercados ampliavam-se cada vez mais. A procura de mercadorias aumentava sempre. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Então, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. Sim, são os desenvolvimentos tecnológicos que levam à evolução do comércio, né? Então começaram a criar máquinas a vapor, que conseguia produzir mais com o mesmo número de pessoas e com material, menos desperdício, mais eficiência.
E isso vai levando à expansão do comércio. Aí foi criando um novo tipo de grupo na sociedade, que seriam os comerciantes, que antes não tinham tanta necessidade porque devia ter bem menos produtos, né? E provavelmente os feudos, eles eram praticamente autossuficientes, né? Então tinha um comércio durante o feudalismo que eles levavam, né, para regiões entre os vários feudos para comercializar, trocar produtos. Mas é claro que isso se intensificou com o desenvolvimento tecnológico. Isso, e qualquer pessoa que veja que leia o livro ou escute o audiobook A Origem do Dinheiro, de Menger, vai ver que isso está muito melhor documentado lá do que aqui nesse livro. A grande indústria moderna suplantou a manufatura. A média burguesia manufatureira cedeu lugar aos milionários na indústria, aos chefes de verdadeiros exércitos industriais, aos burgueses modernos. A grande indústria criou o mercado mundial, preparado pela descoberta da América. O mercado mundial acelerou prodigiosamente o desenvolvimento do comércio, da navegação e dos meios de comunicação por terra. Este desenvolvimento reagiu, por sua vez, sobre a extensão da indústria. E, à medida que a indústria, o comércio, a navegação, as vias férreas se desenvolviam, crescia a burguesia, multiplicando seus capitais e relegando a segundo plano as classes legadas pela Idade Média. Vemos, pois, que a própria burguesia moderna é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções no modo de produção e de troca. Cada etapa da evolução percorrida pela burguesia era acompanhada de um progresso político correspondente. Classe oprimida pelo despotismo feudal, associação armada administrando-se a si própria na comuna, aqui república urbana independente, ali terceiro estado, tributário da monarquia. Depois, durante o período manufatureiro, contrapeso da nobreza na monarquia feudal ou absoluta, pedra angular das grandes monarquias, a burguesia, desde o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou finalmente a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. A burguesia desempenhou... É aí o problema? Negócios comuns. Não, é que tipo, quando a gente tenta conversar com um comunista e a gente fala que o Estado é opressor, eles falam a burguesia é opressora, porque eles veem que tipo, esse grupo, por ter crescido e se tornado influente, ele começou a ter espaço na política. Daí, tipo, o Estado existe por causa da burguesia. Tipo, eles sempre falam isso, tipo, tá aí a origem da ideia. Não, o Estado é muito anterior Claro. a definição de burguesia que eles estão trazendo aqui, né? O Estado Sim. surgiu para mediar conflito entre as pessoas, né? Então ele era a terceira parte de confiança. Sim, ou as forças armadas, né? Tipo, num feudo, o senhor feudal, ele tinha mais poder bélico, e as terras eram dele, então as pessoas que moravam lá moravam na propriedade dele, ele seria tipo um rei, então ele já é tipo um estado, basicamente, que usavam de violência, daí que começou a nascer as monarquias, tipo... poder bélico, basicamente, tipo, Isso. não é influência política que faz Óbvio que o Estado existir. Óbvio que uma pessoa tem o Estado, que é onde comanda as decisões e todas as situações de controle existindo, as pessoas com mais capital vão querer se influenciar lá para ter mais poder e controle. Mas o problema não são as pessoas que estão empreendendo, ganhando dinheiro, enriquecendo, não. Existir um grupo que possa forçar os outros de maneira coercitiva a tomar ações. Então, se existir isso aqui, esse grupo que está enriquecendo vai se juntar com o Estado. É normal. Sim. É a própria origem do Estado, a própria existência do Estado que gera esse conluio entre empresas e Estado, né, que a gente chama de corporativistas. O compadrinho. O capitalismo de compadrio, né, que é essa fusão. É que a questão é assim, o dinheiro ele é poder e violência é poder também. Então o Estado é a força, é a violência, é o poder vindo da violência. E a burguesia, o que eles dizem, né, o capitalismo, é o poder vindo do dinheiro. São dois poderes diferentes que andam juntos, sim, muitas vezes. Um se apoia no outro.
Mas o poder da violência ele é muito maior do que o poder do dinheiro pra tu obrigar pessoas a fazer coisas. Sim, você não consegue manter o poder. Tu pode comprar uma pessoa até certo nível, até onde ela aceitar ser comprada. Mas se tu apontar uma arma pra cabeça dela, ela vai pensar, tipo, tá, a minha vida agora está em jogo. Não é tipo assim, a minha Bom honra ou a minha moralidade que tá em jogo. É tipo a minha vida. Eu morro, eu faço o que o cara tá mandando eu fazer, entendeu? Então, tipo, esse é o poder do Estado. O poder da burguesia é falar assim, eu te pago tanto pra tu fazer isso pra mim, tu falar assim ou não, mas tipo, ele não tem uma arma pra apontar na tua cabeça, não é uma, tu tem ainda uma escolha de falar, não, valeu, e continuar a tua vida, entendeu? Na história, um papel eminentemente revolucionário. Onde quer que tenha conquistado o poder, a burguesia calcou aos pés as relações feudais, matriarcais e idílicas. Todos os complexos e variados laços que prendiam o homem feudal a seus superiores naturais, ela os despedaçou sem piedade, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Afogou os fervores sagrados do êxtase religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês, nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal o simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades conquistadas com tanto esforço pela única e implacável liberdade de comércio. Em uma palavra, em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, cínica, direta e brutal. A burguesia... Palavras bonitas pra manipular a visão das pessoas. Eles são mestres nisso, são bons É. Parabéns, comunistas, por Saberem usar os sentimentos das pessoas pra manipular. usar palavras bonitas, pomposas. Por isso você vê, advogado aí não consegue conversar que nem gente, né? Eles se acham o superior, não sei lá, porque eu uso palavras que ninguém entende. Sim, mas vamos voltar, eu acho que essa parte tá interessante pra gente ir ponto a ponto. Asmo cavalheiresco, do sentimentalismo cores do frio interesse, as duras exigências do pagamento à vista. Afogou-os. Peraí, pagamento à vista. Ela os despedaçou sem piedade, para só deixar subsistir, de homem para homem, o laço do frio interesse, as duras exigências. Frio e interesse, né? Já disse que interesse é uma coisa fria. Tipo, todo mundo tem interesse. Então todo mundo é frio. Vamos começar por aí. Do pagamento à vista. Então tá, a pessoa quer ganhar um pagamento à vista. Justo. Mas, tipo, por que isso é uma coisa ruim? Os fervores sagrados do êxtase religioso. Como se a troca não fosse pagamento à vista, né? Sim, comércio é pagamento à vista. Do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo pequeno-burguês. Tá, então destruiu o cavalheirismo, destruiu a religião, destruiu o que ele falou por último? O sentimento do pequeno artesão, né? Nas águas geladas do cálculo egoísta. Fez da dignidade pessoal o simples valor de troca. Substituiu as numerosas liberdades conquistadas com tanto esforço. Que liberdades que eles estão falando? Conquistadas com grande esforço. Eu gostaria de saber o que se refere isso. Pela única e implacável liberdade de comércio. Tipo, como se o comércio fosse ruim, sabe? Tipo, por que o comércio é ruim? Tipo, tem alguma justificativa pra dizer que o comércio é uma coisa demoníaca? Tipo, é fria, ruim, é ruim egoísta. Porque o comércio é objetivo, ele não pega as artes, não pega aquela subjetividade que você só vai entender. Não, mas para isso você vai ter que receber verba do Estado para se manter. Não, Em países capitalistas tu pode viver de arte. Não, você não tá entendendo. Como é que o comunista que tá aí ouvindo vai conseguir viver a vida fumando maconha sem fazer nada, coçando o saco, se não tiver o Estado para ajudar com... Fica difícil assim. É difícil. Tem que fazer uma coisa que as outras pessoas gostam e que vão querer pagar voluntariamente pelo a tua arte. Daí fica difícil. Daí tu tem que produzir, não pode procrastinar. Não, mas se você produzir, você é capitalista burguesa. Sim. Em lugar da exploração velada por ilusões religiosas e políticas, a burguesia colocou uma exploração aberta, cínica, direta e brutal. A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades, até então reputadas veneráveis e encaradas com piedoso respeito. Do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio, fez seus servidores assalariados. A burguesia rasgou o véu. É como se todos esses
fossem funcionários que não vendem sua mão de serviço. Cara, uma pessoa trabalha hoje no YouTube produzindo vídeo. Ela é... Aí você, quando você chega nesses pontos, então todo mundo ali virou uma... É que uma não, classe é que não oprimida. não funciona hoje em dia, tipo... É, Tipo, quando tu traz pra tecnologia e a vida moderna, todas as coisas que eles embasaram, isso aí não bate. um médico, tá? O médico, ele pode, se ele vender a hora dele pro hospital, ele é oprimido, mas se ele vender a hora dele para atender um outro, Privado. uma pode outra ter. pessoa, ele não é um oprimido, ele é um operário ainda. Faça você... Não, é que eu acho que eles estão falando dos... É que, tipo assim, eu entendo a parte das corporações, assim, de, tipo... Plano de saúde, tá, isso obviamente ele não tá falando disso na época, né? Isso é um problema atual. Dessas coisas que engessam o trabalho da pessoa, entendeu? Tipo, limitam. Mas isso vem muito de legislação do governo, entendeu? Tipo, barreiras de mercado, por burocracia. que acontece tudo isso? Por que os médicos são escravos do plano hoje em dia? É por causa de legislação do Estado, entendeu? É regra absurda, é limitação de um monte de coisa, tipo, até maquinário, né, de medicina, de fazer exame, coisa, custa uma fortuna, imposto ainda em cima, tipo, os hospitais não conseguem comprar, tudo fica super caro. É cheio, tipo, se for ver a fundo, tem dedo do Estado em absolutamente tudo nisso aí. Sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a simples relações monetárias. A burguesia revelou como a brutal manifestação de força na Idade Média, tão admirada pela reação, encontra seu complemento natural na ociosidade mais completa. Foi a primeira a provar o que pode realizar a atividade humana. Criou maravilhas maiores que as pirâmides do Egito, os aquedutos romanos, as catedrais góticas. Conduziu expedições que empanaram mesmo as antigas invasões e as cruzadas. A burguesia só pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os instrumentos de produção. Por conseguinte, as relações de produção e, como isso, todas as relações sociais. A conservação inalterada do antigo modo de produção constituía, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as classes industriais anteriores. Essa evolução contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação... A evolução vai gerar um abalo da produção. Talvez aqui ele entre naquele negócio das máquinas acabando com o trabalho dos funcionários e A tudo luz mais. elétrica acabou com a indústria das velas. Então, o progressista comunista defende o retrocesso. A estagnação tecnológica. Muito bom. permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com o seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. Eles são muito mais conservadores do que, porra, eles querem ficar no passado, tipo, era bom quando a gente era camponês e vivia no nada lá, e os homens eram cavalheiros, e tipo, porra, vai ser um conservador falando. O conservador e comunista, eles são bem próximos, todos são estatistas, acreditam no Estado. Eu não esperava isso, que engraçado. É porque vai mudando. Agora a esquerda está sendo a favor da censura de fala, há um tempo atrás a esquerda que lutava pela liberdade de fala. Se perderam totalmente. Totalmente. Ações que a substituem tornam-se... E a crítica ao avanço, né? Sim. O avanço é ruim, por quê? Porque mudou as estruturas que tinham na sociedade que eram boas. É um saudosismo, assim, sabe? Aquela mentalidade nostálgica, tipo, o passado sempre foi melhor, sabe? É o mesmo que você conversa com um velho aí, bolsonarista, na época. que defendia, não, na ditadura militar as coisas funcionavam, tá ligado? É a mesma pegada aqui. No campo era tudo maravilhoso. Só tinha felicidade. Eu não sei por que as pessoas foram pra cidade, inclusive. Por que não ficaram no campo se o campo era tão bom, né? Por que deixaram de ser camponês pra virar operário? E de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem
tornam-se antiquadas antes de se ossificar. Tudo que era sólido e estável se esfuma. Tudo que era sagrado é profanado. E os homens são obrigados finalmente a encarar com serenidade suas condições de existência e suas relações recíprocas. Impelida... E o mais doido ainda É bem religioso. é assim. bem religioso, é isso que eu ia falar. Né? Que, tipo, eles não são anti-religião, tem que matar cristão, não sei o quê, tem que bagaçar as religiões todas, exceto a de matriz africana, né? Que essas podem. Sim. Porque E a África... todos os países comunistas, a primeira coisa que eles fazem é acabar com a religião. Você vê todos os comunistas aqui agora, não, nós somos São tudo científicos, ateu. somos todos científicos e tudo mais, e a origem deles só toda religiosa. Boa. Pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para o desespero dos reacionários, ela retirou a indústria de sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão vital para todas as nações civilizadas. Indústrias que não empregam mais matérias-primas autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e cujos produtos se consomem não É o nacionalismo. Sim, nacional, socialismo. somente no próprio país, mas em todas as partes. Mesma origem. Inclusive, um relato interessante, o Hitler veio de discussões em Stammtisch, como é o nome daquele? Stammtisch, que era reuniões de comunistas para tomar cerveja e discutir sobre o capitalismo e tudo mais. Então, essa foi a origem do Hitler. Se vocês não sabiam, eles vieram desse tipo de encontro. São comunistas? Sim, comunista. Eram encontros comunistas que tinham lá no Stammtisch. Primas autóctones, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, e cujos produtos se consomem não somente no próprio país, mas em todas as partes do globo. Em lugar das antigas necessidades, Sim, seres humanos têm desejos parecidos, não importa onde você esteja no globo. E isso mostra mais uma falta de conhecimento econômico do autor, né? Que basicamente isso que ele está falando é a divisão do trabalho. Se você consegue se especializar mais em uma atividade, em vez de produzir tudo, né? Vou lavrar a terra, vou pescar, vou fazer a minha marcenaria, vou fazer tudo para mim, você acaba produzindo bem menos do que você poderia caso você focasse e se especializasse em produzir algo. Então, por isso que acontece esse fenômeno. Então, um lápis que vem para a gente aqui passou matéria-prima de vários lugares, porque naqueles lugares tem uma especialização na extração desses minérios, em outros melhor para fabricar, para produzir, para entregar, para fazer a embalagem. Então, assim, quando você gera uma divisão do trabalho, você aumenta a produtividade e isso reduz os preços, né? Então, também esse é um dos motivos de quando você vai no comunismo, tudo fica mais caro e mais escasso também. Porque todo país ele tem que ser autossuficiente, tipo, em tudo, assim. Não, a gente não vê o comércio, né? O globalismo, não no sentido de... Globalização, né? Uma globalização dos produtos, entendeu? Então, cada país vai produzir aquilo que ele consegue produzir melhor. O Brasil produz comida pra caramba. Então, se tu vai comparar, vamos botar os russos pra produzir comida lá no inverno. Tipo, mano, se a humanidade fosse depender da Rússia pra comer, já todo mundo morrido já. E aqui dá pra ver, claro, que ele não tá focando na internacional socialista, ou internacional comunista, né? Ele tá trazendo bases nacionalistas mesmo. É tipo, querer voltar pro feudalismo, porque o feudalismo era isso, cada feudo ele era basicamente autossuficiente, só que claro que é muito mais difícil tu produzir tudo que tu precisa dentro de um espaço limitado do que tu chegar e falar, eu vou produzir batata, que aqui é fácil de produzir batata, eu vou comprar milho lá da terra do outro lá que tá mais especializado em milho, ele tem maquinário para aquilo, ele tem gente que tá acostumada a plantar milho, aqui a galera tá acostumada a plantar batata. Vamos trocar depois. Eu produzo um monte de batata, eu vendo minhas batatas e pego teu milho. E aí, tipo, eles não querem essa mudança, essa especialização, tipo, que é
que tu estava explicando, é que eu acho que tem que É. explicar melhor os termos libertários, Sim, de sim. repente. Não, é realmente o conceito da divisão do trabalho. Né? Você pode ver isso no... Em tudo, basicamente. É só olhar ao redor que tu vê isso acontecendo. As pessoas, as próprias pessoas, entendeu? Eu sou mais de humanas, ele é mais de exatas. Se eu mandar ele pintar a parede, não vai dar certo. Eu vou fazer uma arte na parede. Se ele me mandar fazer conta, vai ficar ruim o negócio. Procurem Divisão do Trabalho, David Ricardo. Ele escreveu bastante sobre isso. Vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Feitas pelos produtos nacionais, nascem novas necessidades, que reclamam para sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivo. Propriedade comum. Aí ele já deu um salto lógico. Não. Tava bom ali, tava explicando certinho. Né? Se eles têm a interação de comércio entre si, isso também causa uma dependência. Aí eles trazem esse sinal de dependência como sendo algo ruim. Né? Não necessariamente você depender de outra pessoa é algo ruim. Sim. Né? Você Na tem... sua família você depende de outras pessoas, seus amigos você depende de outras pessoas. Tipo, o mundo é assim, o ser humano é um ser social, ele vai depender de outros sempre. Você está dependendo de uma entrega, né? Mas se o seu fornecedor não for bom, você pode contratar outro. Né? Então não é que você fica escravo a isso, você não fica preso a isso, não. É uma dependência no sentido de que você pode delegar essa dependência. Então, se você escolhe ter essa dependência, é porque você está abrindo mão de produzir isso, de ser autossuficiente nisso, para produzir outras coisas e liberar tempo para fazer outras coisas. Então, é esse ponto pode se apoiar nisso. Exato, você pode se apoiar nisso. Você escolhe por essa dependência e não ela é forçada a você. Sim. Não, ela acontece porque é melhor economicamente. Faz mais sentido, produz mais abundância, mais riqueza, mais alimento, mais tudo. Teve outro ponto aqui. De uma nação tornam-se propriedade comum de todas. Propriedade comum. Ele já parte de um... Primeiro, ele não fundamenta... Não explica o que é propriedade. Né? Até por isso que quando você vai conversar com algum comunista hoje, eles não conseguem falar é bem de produção... É bem de consumo. É bem de consumo. Bem de produção. Bem de produção. Tá, não tem uma definição clara do que é propriedade. Eles não sabem fazer essa definição. Né? Que a propriedade está ligada à escassez. Então não existe algo chamado um bem comum. Né? Se é comum a todos, não é uma propriedade. Né? Propriedade é tudo que você pode usar, delimitar e defender. Né? Eu aconselho aí, quem estiver querendo saber mais sobre a definição de propriedade, procurar propriedade lockeana. Que é esse conceito. John Locke. Pode seguir? A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. Das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal. Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos meios de comunicação. E outra, ele traz que você ficar isolado é impossível. Não é. Se você quiser. Não, ele está dizendo que deveria. Não, mas ele tá é isso que ele está induzindo. Das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal. É que ele acha melhor que cada expressão artística de cada país seja individual, tipo assim, a produção literal, foi isso que ele falou. Só que o que ele disse? Ele disse, por causa disso se torna impossível, mas ele não vê isso como uma coisa que foi escolhida porque é melhor. Uhum. Ele vê como sendo uma coisa que está acontecendo e está sendo imposta. Né? Então, você vê que não tem base, raciocínio lógico. São vários saltos lógicos ao longo da escrita do texto. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se bastavam a si próprias, desenvolvem-se um intercâmbio universal, uma universal interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis. Das inúmeras literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal,
Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante progresso dos meios de comunicação, Isso nem é verdade, Não né? é verdade. Tipo, como assim tu vai dizer que a literatura no Japão é a mesma coisa que a literatura no Brasil? Tipo, não, mano, a Não. cultura é totalmente diferente. A cultura não. Tudo bem que tá. Às vezes fica mais. Influencia homogêneo, uma a é, outra. mas a mentalidade e a cultura de um povo é muito difícil de mudar. Sim. E ninguém. E só porque tu tá comercializando, não necessariamente tu vai absorver a cultura. Tipo, tu pode comprar um produto que nessas canecas que a gente comprou em Minas, agora eu vou falar uai. Não vai acontecer. a burguesia arrasta para a torrente da civilização mesmo as nações mais bárbaras. Os baixos preços de seus produtos são a artilharia pesada que destrói todas as muralhas da China e obriga a capitularem os bárbaros, mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Tá, ele tá reclamando que os preços baixaram. Isso. Entendi. Bem ruim, né? É horrível ter preços baixos para comprar coisas. Como é que faz, né? Agora não é só a elite que consegue comprar coisa, agora os pobres miseráveis conseguem comprar, que horror. Coisa ruim mesmo, horrível. Sob pena de morte, ela obriga todas as Pena de... nações Peraí, calma. Como é que é? e obriga a capitularem os bárbaros, mais tenazmente hostis aos estrangeiros. Sob pena de morte, ela obriga todas as nações a adotarem modo burguês de produção. Sob pena de Pena morte. de morte. Quem é que vai matar? Vai matar a fome. Não, Por quê? mas quem vai matar a pessoa de fome? Os burgueses safados que Entendi. estão forçando o bárbaro a aceitar mercadorias baratas. Maldito burguês safado! Como ousa? Constrange-as a abraçar o que ela chama civilização, isto é, a se tornarem burguesas. Em uma Como se uma pessoa, Civilização é ser burguês, É. entendi. como se uma pessoa não pudesse ir morar no campo, produzir as coisas dela, viver de produção, viver ali e não. Na real, hoje em dia o Estado não deixa a gente fazer isso, que a gente tá querendo fazer isso e não deixam, né? Mas tudo bem. Não, mas é porque eles Não é o burguês que tá lá Exato. nos proibindo de fazer isso. Uma palavra cria o mundo à sua imagem e semelhança. A burguesia submeteu o campo à cidade, criou grandes centros urbanos, aumentou prodigiosamente a população das cidades em relação à dos campos. Isso foi imposto? Não foi imposto. Isso foi voluntário. É isso, cara. Eles chegam. Sempre acontece isso. Quando eu falo, tu não é obrigado a trabalhar pra alguém. Ai, claro que eu sou obrigado, senão eu vou passar fome. Sim, mas não é a porra do teu chefe que tá te obrigando, que É a vai natureza. fazer tu passar fome. É a natureza. Eu fiz um vídeo que tá com mais de 300 mil views que é explicando isso, mas mesmo assim, desenhando, eles não conseguiram entender. Tipo, mano, o fato é que se tu não for atrás de alimento, tu vai passar fome. Desculpa, mas o ser humano, ele sente fome e ele precisa de energia pra sobreviver. E a natureza não chega assim, tu fala assim, ai, natureza, eu tô com fome. Daí aparece assim, um banquete na tua frente. Não é assim que funciona. Tu tem que caçar, coletar, ou plantar, colher, ou comprar. E é tipo, troca o teu trabalho por dinheiro pra comprar comida. Então não dá pra viver fumando maconha Não. e outras pessoas vão trabalhar pra me sustentar. Exato. Além Ah. dos direitos de segunda geração, que pode ser que a gente fale sobre isso mais pra frente. E com isso, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida rural, do mesmo modo que subordinou o campo à cidade. Os países bárbaros ou semi-bárbaros aos Tipo, países as pessoas saíram do campo porque elas estavam passando fome. E elas foram pra cidade pra ganhar um salário pra comer. Pra produzir. Tipo, foi uma escolha, não foi... Ninguém obrigou. Tipo, o burguês chegou lá no campo e falou assim, vocês aí, eu vou bater em vocês, vocês não vieram trabalhar pra mim lá. E a gente tá vendo aqui agora a dificuldade de mão de obra hoje, né? Tipo, a gente não consegue mais contratar pessoas pra trabalhar porque Bolsa Família, não sei o que, não sei o que lá. Isso. Então são os empresários que eles ficam reféns da mão de obra. É uma Sim. linha de dependência mútua. Exato. É. Não é uma parte só que ela... Um depende do outro, É. senão, se o empresário não precisasse do trabalho do empregado, ele não iria
nem oferecer um emprego. Por que ele vai gastar dinheiro contratando alguém se ele não precisa daquela pessoa? Tipo, os dois precisam, um precisa do outro. Um precisa do emprego pra ganhar dinheiro, pra comer, e o outro precisa da pessoa pra produzir, pra ele ganhar dinheiro também, pra ele também comer. Os dois na mesma situação. Só são em escalas diferentes. Por 1000 motivos são escalas diferentes. Países civilizados. Subordinou os povos camponeses aos povos burgueses, o Oriente ao Ocidente. A burguesia suprime cada vez mais a dispersão. O Oriente foi subordinado ao Ocidente nesse processo, por algum motivo. Um salto lógico também, né? Então eu falo, vou falar isso e deu. Tipo, então tá bom. Dos meios de produção, da propriedade e da população. Aglomerou as populações, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade em poucas mãos. A consequência necessária dessas transformações foi a centralização política. Províncias independentes, apenas ligadas por débeis laços federativos, possuindo interesses, leis, governo. E aqui já está também tendo outra... Trouxe o Estado já agora. Não. O que ele fez foi o seguinte, ele estava indo para um... Tá internacionalizando, não sei o que lá, tá ficando global, e agora tá centralizando. Né? Ou um ou outro. Né? Não, e tá achando ruim que tem alguns grupos que não estão subordinados à federação. Que é o grande controlando o os menores, né? Os mais individuais, tipo... Qual é a lógica? É ruim ou é bom? Decida! Tipo, vamos estar... Descentralização é bom ou descentralização é ruim? Tipo, não pode ser... é ruim quando são países, mas é bom quando é dentro do país. Você vê que é um espantalho, né? Sim. Tipo, ele não tá... ele começa a atacar a centralização, mas ele não vê que essa centralização ela é gerada pela parceria dos burgueses com o Estado, que é o Estado que faz essa concentração de renda, e não os burgueses que concentram a renda. É ao contrário. Não, ele critica também que o burguês está enriquecendo, está ficando com mais capital, mas, tipo, por que isso necessariamente é um erro, sabe? Por que o cara não pode ser um bom empresário, tá alocando bem os recursos e tá enriquecendo, tipo, ele tá produzindo, quer dizer que ele tá tendo clientes, quer dizer que ele tá melhorando a vida das pessoas, elas estão comprando coisas mais baratas. E de maneira voluntária. Ninguém tá sendo forçado a nada. Então ele tá enriquecendo, e o processo é esse, qual é o problema disso? Agora, se o processo ele vai pro Estado e fala assim, eu quero que tu me dê dinheiro dos pagadores de impostos que tu roubou das pessoas apontando uma arma na cabeça delas, aí tu me dá um pouco disso porque eu sou teu amigo e eu vou te dar um dinheiro pra campanha. Isso é bem diferente. Isso nós não somos favoráveis. Não, é louco como assim, né? O comunista se prega de boa pessoa, não sei o quê, mas na verdade, eu vou falar aqui, todo comunista é um defensor de escravidão. Ponto. Né? Você escuta isso aqui, o cara trazendo um monte de coisa aqui, não, tá errado, você tem uma coisa internacional, várias pessoas fazendo comércio entre si. O certo é você voltar à origem, onde você tinha ali o poder central, ser subordinado ao Estado. Não faz sentido. Ser escravo do Estado, isso é virtude. E eles se dizem ser anti-Estado. Só todo comunista que eu pergunto, ele chega e fala assim, não, sou contra o Estado burguês, não contra o Estado de modo geral. Né? Não contra a violência. Exato. E tarifas aduaneiras diferentes foram reunidas em uma só nação, com um só governo, uma só lei, um só interesse nacional de classe, uma só barreira alfandegária. A burguesia, durante seu domínio de classe, apenas secular, criou forças produtivas mais numerosas e mais colossais que todas as gerações passadas em conjunto. A subjugação das forças da natureza, as máquinas, a aplicação da química à indústria e à agricultura, a navegação a vapor, as estradas de ferro, o telégrafo elétrico, a exploração de continentes inteiros, a canalização dos rios, populações inteiras brotando na terra como por encanto. Obrigado, capitalismo! Vamos acabar com tudo isso? Vamos voltar pro... Parece ser bom. Olha o que o comunista prega. Meu Deus! Eu acho que o comunista nunca ouviu esse livro. Não, nem leu. Que século anterior teria suspeitado que semelhantes forças produtivas estivessem adormecidas no seio do trabalho social? Vemos, pois, os meios de produção... Do trabalho social? Que vínculo fez? E de troca, sobre cuja base se ergue a burguesia,
foram gerados no seio da sociedade feudal. Em um certo grau do desenvolvimento desses meios de produção e de troca, as condições em que a sociedade feudal produzia e trocava, a organização feudal da agricultura e da manufatura, em suma, o regime feudal de propriedade, deixaram de corresponder às forças produtivas em pleno desenvolvimento. Entravavam a produção em lugar de impulsioná-la. Transformaram-se em outras tantas cadeias que era preciso despedaçar. Foram despedaçadas. Em seu lugar, estabeleceu-se a livre concorrência, com a organização social e política correspondente, com a supremacia econômica e política da classe burguesa. Assistimos hoje a um processo semelhante. As relações... Cara, isso aqui é um extremo elogio. É. Como é que a pessoa escuta isso aqui e entende como crítica ao capitalismo? Não, e outra coisa, ele tá botando o sistema feudal como uma coisa boa. Sim, Mas o comunista odeia o sistema feudal. vai entender. Aí já são os outros livros que vai modificando a cabeça do... Que aí você pega... É porque você tem que entender que tem comunista que acredita que é marxista, tem comunista que... Leninista. Sim. Aí vai montando, anarco-comunista, né? Então, assim, vai tendo esses pontos, mas no final nenhum tem uma boa base de conhecimento. riquezas de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar as potências infernais que pôs em movimento com suas palavras mágicas. Há dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é senão a história da revolta das forças produtivas modernas contra as modernas relações de produção e de propriedade que condicionam a existência da burguesia e seu domínio. Basta mencionar as crises comerciais que, repetindo-se periodicamente, ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói... Não. Tá? Crises são feitas por diferença de choque de oferta e demanda. Né? Toda vez que você tem uma atualização tecnológica, por exemplo, agora IA, né? A IA ela vai gerar, sim, um desconforto, né, temporário, mas gera um progresso futuro. Né? Então, uma adaptação. Quando você gera barreiras para conter que a natureza ela se ajuste, né? As próprias pessoas elas funcionam com leis naturais. Né? Então, essas leis naturais elas são baseadas em oferta e demanda. Então, quando você, por exemplo, na pandemia, proibiu a venda de álcool em gel, né? Não pode aumentar o preço do álcool em gel. O que você acontece? Outras pessoas não vão fabricar. Só que aí, quando você viu o preço subindo de álcool em gel, um monte de gente passou a querer vender, a querer produzir álcool em gel, e aí com isso você normalizou o mercado. Então, essas distorções de mais produto ou menos produto vai sempre acontecer, independente do sistema. O capitalismo, a forma de você ter um ajuste é um ajuste natural. Então, por ser um ajuste natural, ela é mais rápida. Então, não tem um grupo de pessoas que tenta controlar tudo por você. Tá? É realmente um sistema baseado em uma interação neural, ao invés de um sistema piramidal, né? De um manda, os outros ajustam e obedecem. Sim. Isso aí foi antes das grandes crises, né? De 29 e tal. As piores crises começaram a ficar bem ruins quando o governo tentou controlar a crise. Daí... Exato. Quanto mais você tenta... imprimindo dinheiro. Isso. Mas é isso, né? Então, assim, o Estado, ele tenta acabar com as crises e eles deixam as crises maiores. Né? Então, não é o burguês, as empresas que geram crises, os avanços tecnológicos, não. Se não tivesse avanço tecnológico, você não estaria me assistindo aí agora. Exato. Né? Então, o pior é você ver comunista defendendo, diz que defende isso aqui, mas está lá em casa com o iPhone, jogando videogame na casa da mãe e sem fazer nada. Né? Assim é fácil. Particularmente, não só uma grande massa de produtos já fabricados, mas também uma grande parte das próprias forças produtivas já desenvolvidas. Uma epidemia que, em qualquer outra época, teria parecido um paradoxo. Desaba sobre a sociedade a epidemia da superprodução. Subitamente, a sociedade vê-se reconduzida a um estado de barbárie momentânea. Dir-se-ia que a fome ou uma guerra de extermínio cortaram-lhe todos os meios de subsistência. A indústria e o comércio parecem aniquilados. E por quê? Porque a sociedade possui demasiada civilização, demasiados meios de subsistência, demasiada indústria, demasiado comércio.
As forças produtivas de que dispõe não mais favorecem o desenvolvimento das relações de propriedade burguesa. Pelo contrário, tornaram-se por demais poderosas para essas condições, que passam a entravá-las. E todas as vezes que as forças produtivas sociais se libertam desses entraves, precipitam na desordem a sociedade inteira e ameaçam a existência da propriedade burguesa. O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas criadas em seu seio. De que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas. De outro lado, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? Ao preparo de crises mais extensas e mais destruidoras, e à diminuição... Não tô entendendo nada. Não faz sentido. Em resumo, o que ele está dizendo é que a causa dos problemas da crise é por conta do superprodução, dessas coisas. Porque o que ele está trazendo aqui é o ponto. Você tem que imaginar a visão... A visão o keynesianismo, isso. basicamente. Exato. O que ele está pensando é o seguinte. Tá aumentando a produção, as máquinas e tudo mais, está tirando o trabalho dos operários. Então aí está gerando crises sociais e problemas gerados pela superprodução, pelas máquinas e diminuição de trabalho dos operários. Sim. Esse é o contexto da época, né? Então... É isso que ele tá falando? É isso que ele está falando. Em resumo, ele está dizendo que a tecnologia está avançando, as coisas estão evoluindo, a gente está produzindo mais, só que não tem, os trabalhadores não conseguem trabalhar e por isso eles não conseguem dinheiro para comprar as coisas. Esse é o contexto da reclamação Mas as dele. coisas estão ficando mais baratas porque tem superprodução, mas isso é ruim. Sim, porque pessoas não têm acesso a esse avanço tecnológico. Só os burgueses e as pessoas com dinheiro e ricas. Os burgueses fazem coisas pra eles mesmos, basicamente. Em resumo, eles exploram... O que ele quer dizer é que os trabalhadores são explorados e eles não conseguem consumir o que é produzido para os burgueses. Essa é a linha de argumentação desse que ele está montando aqui, entendeu? Mas não faz sentido, né? Porque o cara pode ir para o campo, o cara pode voltar para o campo, pode voltar a produzir, só que ele prefere ficar na cidade, porque na cidade ele vai ter mais oportunidade, vai conseguir trabalhar, vai conseguir outros produtos que ele não consegue ter acesso no campo, né? Então, assim, é realmente uma burrice. Mas é que, tipo, ele fala uma coisa e ele fala logo depois o oposto. Tipo, não faz sentido. Toda essa frase inteira foi, tipo, 2, 3 parágrafos que ele fala uma coisa e ele fala o oposto, e daí, tipo, como se tivesse alguma conexão lógica com as duas coisas. O que ele tá, essa é a narrativa que ele está colocando, que o aumento da produção está diminuindo os preços, e aí o pequeno produtor que fica lá não consegue competir com esse grande produtor. É que fica difícil, porque às vezes eu tento trazer pro que a gente tá vivendo hoje, só que, tipo, eu tenho que lembrar que eu tô em 1848, tá ligado? Exato. Tipo, aí quando ele fala umas coisas eu penso, sim, isso acontece hoje, só que, tipo, não é isso que ele tá falando, porque obviamente não é isso que ele tá falando. Sim, a crítica aí dela... eu, tipo, não sei qual era a situação que tava acontecendo na época... que ele tá usando de exemplo sem explicar direito o que ele tá falando. Sabe? Sim, tipo, são muitas palavras assim, por incrível... abertas, assim, que tipo, não explica a lógica, tipo, passo a passo, sabe? Sim. Não dá um contexto a história, né, pro período. Não dá exemplos, não contextualiza, tipo, é só frases, assim. Tipo, são frases soltas sem embasamento, tipo... ou sem origem de explicar o porquê a pessoa acredita em tanta coisa. Por isso que é um livro de ficção. Minúsculo, né? É um livro minúsculo, é um livro que não Cara, livros minúsculos nós temos 2 ali que são geniais e, tipo, te explicam muito. Mas, por exemplo, não se compara a um manifesto libertário. É enorme, um manifesto comunista extremamente enxuto, porque sabia que o comunista não ia ler coisa grande, né? Porque não lê. E quando lê é umas merda que ninguém entende o que tá lendo. E o Marcos tava procrastinando desde o início, né? Ele falou, vou escrever umas coisas aí só pra terminar e eles vão me prenderem depois. Pra justificar ficar recebendo alimento aqui do otário, do meu parceiro aqui, Frederick Engels. Né? São dos meios de evitá-las. As armas que a burguesia utilizou para abater o feudalismo voltam-se hoje contra a própria burguesia. A burguesia, porém,
não forjou somente as armas que lhe darão morte. Produziu também os homens que manejarão essas armas. Tá, a burguesia forjou armas e lhe darão morte. Passou quase 2 séculos e estamos aí. Então tá bom. Os operários modernos, os proletários. Com o desenvolvimento da burguesia, isto é, do capital, desenvolve-se também o proletariado, a classe dos operários modernos, que só podem viver se encontrarem trabalho, e que só encontram trabalho na medida em que este aumenta o capital. Esses operários, constrangidos a vender-se diariamente, são mercadoria, artigo de comércio como qualquer outro. Em consequência, estão sujeitos a todas as vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado. Sim. O crescente emprego de máquinas e a divisão do trabalho, despojando o trabalho do operário de seu caráter autônomo, tiram-lhe todo o atrativo. O produtor passa a um simples apêndice da máquina e só se requer dele a operação mais simples, mais monótona, mais fácil de aprender. Desse modo, o custo do operário se... E aí é ruim? Tu pega uma pessoa que é incompetente, ela vai conseguir operar uma máquina. Antigamente tu tinha que ser um artesão foda pra conseguir fazer uma coisa. Vou fazer um sapato, o cara fazer o sapato de zero até o fim, todos os passos. Não é qualquer incompetente que vai chegar lá e fazer um sapato, entendeu? Então poucas pessoas tinham capacidade de ser produtivas e agora tu tá deixando outras pessoas que eram inúteis, basicamente, que sei lá como é que viviam, eram tipo, sustentadas pela família ou tipo deixavam morrer, não sei como é que Igrejas, centros de caridade. E agora essa pessoa ela pode botar o trabalho dela pra fazer alguma coisa útil, porque ficou fácil apertar um botão ou puxar uma manivela, é mais fácil do que tu pegar lá e fazer um sapato inteiro. E nos dias de hoje, ligar uma câmera, produzir conteúdo, fazer conexões. e reduz quase exclusivamente aos meios de manutenção que lhe são necessários para viver e perpetuar sua existência. Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, Não. Vamos dar um a medida exemplo. do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, Vamos pegar do início. aos meios de manutenção que lhe são necessários para viver e perpetuar sua existência. Ora, o preço do trabalho, como de toda mercadoria, é igual ao custo de sua produção. Portanto, a medida... O preço do trabalho não é igual ao custo da sua produção. Se fosse isso, ninguém ia querer trabalhar. Você sempre vai trocar trabalho, mão de obra, maquinário, todo o custo embutido nessa operação por um preço maior, né? Isso senão você não vai trabalhar para isso. Imagine você aí que está do lado da tela, né? Tudo que você gastasse no seu trabalho, né, para gerar ali aquele resultado, fosse exatamente o custo. Você iria trabalhar? Pois, isso que ele está colocando aqui. Basicamente é um erro absurdo de lógica. Também, eu acho que ele tá falando do preço, tipo, que se paga pro funcionário é exatamente o que ele produziu. Não, mas... Que eles gostam de falar isso também. Também não é. Que não é verdade, porque... Senão, por que alguém ia te contratar se não tá sobrando nada? Exato, não faz sentido. Ele baseia toda a crítica dele a um processo de inveja por não obter o todo, né? Porque a pessoa, tipo... É que é uma ficção de que todas as pessoas são iguais, eu acho que essa que é a base do problema. É tipo, todo mundo era super capaz. Sim. Todo mundo era uns artesão foda que sabia fazer tudo, produziam comida. Que injustiça que saem de lugares diferentes e aí vão ter resultados diferentes porque saíram de pontos diferentes. Tipo, não, cara, as pessoas sempre foram diferentes, sempre serão diferentes, vão ter pessoas mais capazes que outras. E a verdade é que tu vai comparar um sapato, vou manter o exemplo do sapato. Tu vai ter um sapato produzido em massa numa indústria, é bem diferente de um sapato sob medida feito por um artesão. O valor do sapato artesanal é muito maior do que um sapato em massa que, tipo, machuca o teu pé, que é bem mais barato, só que não é bom. E então, tipo assim... tu não destruiu os artesãos só por causa da criação de indústrias. Os artesãos que eram bons, eles poderiam continuar sendo artesãos e teria mercado, porque tipo, a elite
a nobreza, eles não iam comprar sapato feito em massa, que todos os formatos são iguais. Eles iam mandar fazer um sapato sob medida que não ia machucar o pé deles, entendeu? Você consegue ver isso em qualquer mercado, em qualquer produto que vai ter coisas artesanais que são mais caras que coisas industrializadas. Exato. E aí, na verdade, a Revolução Industrial proporcionou foi pegar pessoas que não eram bons artesãos e conseguiram fazê-las produzirem sapato. E também fornecer produtos para pessoas que não teriam capacidade de comprar algo extremamente manufaturado e caro. Exato. Porque fazer um sapato é caro, é demorado. Então o cara vai botar um preço alto. Por quê? Porque tem gente que vai pagar preço alto para ter aquele sapato. Então eu não vou vender para um camponês um sapato que eu posso vender para a rainha. Pelo preço que eu quiser, porque é bom. O tempo é escasso, né? Para entender propriedade, você vai ter que entender escassez. Aí a gente entra em uma conversa mais funda, mas vamos voltar. À medida que aumenta o caráter enfadonho do trabalho, decrescem os salários. Mais ainda, a quantidade de trabalho cresce com o desenvolvimento do maquinismo e da divisão do trabalho, quer pelo prolongamento das horas de labor, quer pelo aumento do trabalho exigido em um tempo determinado. O trabalho não fica... É isso que eu acho engraçado. Eles põem assim, as máquinas fazem as pessoas trabalhar mais. Tipo, não, a máquina faz tu trabalhar menos, porque ela tá fazendo uma coisa que tu não precisa fazer. Tipo, é mais fácil. Quanto mais máquinas, menos trabalho tu tem. E tu consegue produzir mais com menos esforço. Eles atacam as máquinas como se máquinas fossem ruins. Então Sim. vamos jogar esse computador aqui pra... Pela aceleração do movimento das máquinas, etc. A indústria moderna transformou a oficina do antigo mestre da corporação patriarcal na grande fábrica do industrial capitalista. Massas de operários amontoados na fábrica são organizadas militarmente. Como soldados da indústria, estão sob a vigilância de uma hierarquia completa de oficiais e suboficiais. Não são somente escravos da classe burguesa, do Estado burguês, mas também diariamente, a cada hora, escravos da máquina, do contramestre e, sobretudo, do dono da fábrica. É engraçado que o mesmo comunista que é a favor desse ponto, desse livro, de tudo que está escrito aqui, ele é contra o Uber, o iFood, que são modelos feitos por tarefas. Então, tarefas são criadas e a pessoa que quer produzir mais, ela vai setar mais tarefas. Então, assim, isso quebra totalmente a questão do que ele está dizendo aqui, né? Porque realmente, quando você tem uma indústria, um comércio, você tem um sistema hierarquizado também. E aí, quando você tem invenções, inovações, como por exemplo o Uber, iFood, essas dinâmicas de entrega, as pessoas vão buscar essas maneiras de trabalho, porque elas são menos burocráticas e elas dão mais liberdade para eles fazerem o tempo, produzirem mais, e cada pessoa ajustar conforme a sua vontade de trabalho, né? Então, eu vou viajar nesse final de semana, então não quero trabalhar no final de semana, então vou trabalhar mais durante a semana para ter mais dinheiro, mais recursos para viajar. Pra ter uma folga, poder ficar sem trabalhar. Exato. Então a uberização, ela quebra totalmente esse argumento dele, né, de empresas burguesas e tudo mais, e o que mantém o Estado, o que mantém essas hierarquias ainda de indústria formadas são todas as burocracias que o Estado causa. Então o Estado ele cria exigências para que as pequenas empresas não consigam competir e só sobrem as grandes empresas que são geralmente ligadas ao Estado. O que eu queria falar é dos escravos, tipo, o termo escravos, né? Eles usam isso como, tipo, qual é a definição de escravo? Tu tá subordinado a outra pessoa dentro de um trabalho, tu é um escravo. Então, tipo, os alunos são escravos do professor. Tipo, o artesão sênior que tava lá fazendo sapato e pegou um aprendiz, o aprendiz é o escravo do artesão, porque ele tá ali tipo, seguindo as ordens do cara, aprendendo com o cara, fazendo coisas mais simples, porque o outro sabe fazer as coisas mais complexas. Tipo, só porque tu tem uma hierarquia, existe pessoas com mais conhecimento que estão ali coordenando e liderando, isso é escravidão, necessariamente, tipo... o que é escravidão pra eles, sabe? Pra gente é muito claro o que é escravidão, é tu não ser dono do teu corpo e da tua propriedade, tu não ter propriedade, nem do teu corpo, inclusive.
E como é que a gente fala que o Estado, sim, é o dono das pessoas. Nós somos escravos do Estado porque a gente não tem direito sobre a nossa propriedade. Que a gente criou riqueza através do nosso trabalho e a gente não pode ficar com 100% dessa propriedade. A gente tem que dar uma parte pro governo. Então, tipo, então a gente não é 100% dono do nosso corpo. Essa é a definição. Que é diferente do que eles botam como sendo, é a mesma salário. coisa que o empresário faz com o funcionário. Não é a mesma coisa. Porque ele Eles são pode pegar acordos e ir embora. voluntários. É diferente de uma expropriação forçada, de você retirar, sem ter feito acordo nenhum, parte da produção de alguém, né? Ou forçar a pessoa a ter que aceitar um contrato, né? Então, essas coisas... contrato inexistente fictício, chamado contrato social. Exato, tipo, o governo ele não te dá a opção de tu falar assim, eu não vou pagar porque eu não uso a polícia de vocês, porque, sei lá, eu não tenho filho, eu não pago escola, eu não quero pagar a escola pública porque eu não tenho filho. É um serviço que eu não uso, então eu não vou pagar imposto, tá? Tipo, não é assim que funciona. Exato. Ele vai te apontar uma arma em algum momento e vai falar, tá, ou tu paga ou eu te prendo, eu te mato se tu resistir, né? Isso. Desde aí, né, dos termos que eles usam, escravo, não sei o que lá, fascista, eles não têm responsabilidade pelos termos, né? Eles não usam palavras com os significados reais que eles têm. Eles sempre distorcem a palavra para dar pesos maiores. Eles não estão aí inconstante, é isso que eu acho engraçado, entendeu? Tipo, as coisas não têm uma... Tipo assim, essa palavra significa isso. Ela sempre vai significar isso, não importa qual é a situação. A mesma coisa, tipo, eu defini o que ela é, agora ela tipo, é isso. Não, tipo, agora é escravidão. Mas aí depois não é. E aí a burguesia é ruim, e daí o sistema feudal era horrível, mas agora ele é bom, e tipo... Sim. É tudo muito, assim, aleatório. E esse despotismo é tanto mais mesquinho, odioso e exasperador, quanto maior é a franqueza com que proclama ter no lucro seu objetivo exclusivo. Quanto menos o trabalho exige habilidade e força, isto é, quanto mais a indústria moderna progride, tanto mais o trabalho dos homens é suplantado pelo das mulheres e crianças. As diferenças de idade e de sexo não têm mais importância social para a classe operária. Não há, senão, instrumentos de trabalho, cujo preço varia segundo a idade e o sexo. Depois de sofrer a exploração do fabricante e de receber seu salário em dinheiro, o operário torna-se presa de outros membros da burguesia, do proprietário, do varejista, do usurário, etc. As camadas inferiores da classe média de outrora, os pequenos industriais, pequenos comerciantes e pessoas que possuem rendas, artesãos e camponeses, caem nas fileiras do proletariado, uns porque seus pequenos capitais, não lhes permitindo empregar os processos da grande indústria, sucumbiram na concorrência com os grandes capitalistas, outros porque sua habilidade... Porque produziam coisas não tão boas quanto... É isso que eu digo. Se o cara lá é um pequeno artesão que faz um sapato de merda, e aí vem uma indústria e faz um sapato tão bom quanto o dele, só que produz absurdamente mais porque tá usando máquina e consegue botar 1/3 do preço, é claro que esse cara vai perder emprego, mas isso não é ruim. Não, porque tu tá tendo mais sapatos no mercado. É melhor que ele saia e pare de fazer sapato sozinho e vá trabalhar numa fábrica. E outra, aqui ele traz como... Olha a capacidade que as máquinas trouxeram até para as mulheres, né? As mulheres não tinham forças suficientes para fazer o trabalho dos homens. E agora com máquina elas têm. Então elas passam a receber igual. Igual não, né? Porque ele tá reclamando que a mão de obra delas era mais barata, como as crianças. Sim, porque elas têm menos capacidade de produção do que o homem. Exato. Daí ela conseguiu um emprego, mesmo tendo menos capacidade, ela conseguiu um emprego. Menos capacidade braçal, né? Força física, ou criança que nem alcançava nas coisas porque era pequena, tipo... Exato. Profissional é depreciada pelos novos métodos de produção. Assim, o proletariado é recrutado em todas as classes da população. O proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Logo que nasce, começa sua luta contra a burguesia. A princípio, empenham-se na luta operários isolados. Mais tarde, operários de uma mesma fábrica. Finalmente, operários do mesmo ramo de indústria, de uma mesma localidade, contra o burguês que os explora diretamente. Não se limitam a atacar as relações burguesas de produção, atacam os instrumentos de produção, destroem as mercadorias estrangeiras que lhes fazem concorrência, quebram as máquinas, queimam as fábricas e esforçam-se para reconquistar a posição perdida do artesão da Idade Média.
Tá, Isso- ele tá achando ruim, então, destruir tudo. Não, ele tá achando bom. Ah. Ele tá achando, não, isso é o que aconteceu porque são os proletários É o natural. Tipo, É, a consequência é a natural. consequência natural, como se a consequência natural fossem As pessoas as ficarem pessoas- revoltadas com a concorrência e destruir a concorrência. isso, destruir as máquinas porque elas estão roubando o emprego, né? Que foi aquelas manifestações do quebra as máquinas e tal que teve lá na Inglaterra, né? Da Revolução Industrial. Mas aqui o que ele traz é o seguinte, ele também deixa de fora toda a propaganda que foi feita para se alimentar essa raiva, Inveja. essa inveja. Eles pegam esse sentimento de inveja, que é um sentimento normal, humano, né? Olha lá, você está se matando de trabalhar, o seu empregador está ali tranquilo. E aí ele começa a gerar isso para destinar as máquinas. Olha, é a culpa das máquinas que estão roubando os seus empregos e fazendo que você venda a tua hora mais barata, entendeu? Então isso foi gerando um problema, né, social, né? E ele está colocando isso como sendo uma consequência natural, como por as máquinas aumentarem a produtividade, gerou esse quebra-quebra de máquinas. E provavelmente essas ideias vieram dos concorrentes que, tipo, vamos destruir a indústria lá do outro cara que tá começando a fazer sombra em mim. Então eu vou botar na cabeça dos funcionários deles que tem que quebrar tudo. Vou botar o dinheiro aí, fazer uns panfletos. Tipo, cara, é muito sujo isso. E com certeza, a maioria dessas histórias aí, se tu for pesquisar, tu vai encontrar alguma coisa desse tipo. Empresas, e principalmente as grandes empresas que tinha dinheiro e tinha parcerias com o governo, né? Então, ele fazia, olha, vamos gerar uma barreira aqui de mercado que o profissional, ele não pode atuar sozinho em uma máquina. Quem tem muito dinheiro vai pagar 2 profissionais para trabalhar em uma máquina, que poderia operar um, mas o pequeno empresário ele não vai conseguir isso. E aí ele acaba quebrando, por conta de burocracias criadas por parceiros corporativistas, né, grandes burgueses corporativistas ou capitalistas de compadrio, junto com o Estado. Esses dois metacapitalistas, né, que hoje em dia a gente chama também. Então todos esses termos que são a parceria do empresário com o Estado. Mas o problema não é o empresário, o problema é o Estado. Que ele tem o poder de usar a violência, que o capitalismo não tem. Seja uma violência física ou uma violência de lei, que também são burocracias criadas que geram pressão e poder para os políticos, para os fiscais suprimirem os pequenos. Quer adicionar alguma coisa? Não, mas acho que a gente tem que Adiantar? finalizar. Não vou fazer tudo hoje, a gente não vai conseguir. Mas acho que a gente pode... Vamos chegar nos 40 minutos que fica certinho. Tá. 3. Essa fase constitui o proletariado massa disseminada por todo o país e dispersa pela concorrência. Se por vezes os operários se unem para agir em massa compacta, isto não é ainda o resultado de sua própria união, mas da união da burguesia, que, para atingir seus próprios fins políticos, é levada a pôr em movimento todo o proletariado, o que ainda pode fazer provisoriamente. Durante esta fase, os proletários não combatem ainda seus próprios inimigos, mas os inimigos de seus inimigos, isto é, os restos da monarquia absoluta, os proprietários territoriais, os burgueses não industriais, os pequenos burgueses. Todo o movimento histórico está, desse modo, concentrado nas mãos da burguesia, e qualquer vitória alcançada nessas condições é uma vitória burguesa. Ora, a indústria, desenvolvendo-se, não somente aumenta o número dos proletários, mas concentra-os em massas cada vez mais consideráveis. Sua força cresce e eles adquirem maior consciência dela. Os interesses, as condições de existência dos proletários se igualam cada vez mais, à medida que a máquina extingue toda a diferença do trabalho e quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente baixo. Em virtude A máquina não destrói, tipo, ela não faz isso. Deixa eu botar aqui junto. Dos proletários se igualam cada vez mais, à medida que a máquina extingue toda a diferença do trabalho. A máquina não extingue a diferença do trabalho. Não. Tipo, se tu consegue fazer algo diferente e específico e bem feito, a máquina não vai te substituir. Tu ainda vai fazer bem aquilo. Tipo, tu vai... É que esse que é o negócio, tipo, eles põem todo mundo como se fosse todo mundo igual, assim. Tipo, todo mundo é medíocre, entendeu? Isso. Tipo, todo mundo é incapaz. Não tem ninguém que é fora, assim. Tipo, um cara que tem talento pra fazer alguma coisa
Aí, tipo, eles imaginam. Ou todo mundo tem muito talento. E aí essas pessoas foram obrigadas a, tipo, desperdiçar o talento delas e ficar lá apertando o botão. Tipo, não, querido. Se você é medíocre, desculpa. Mas a única coisa que tu pode fazer é apertar um botão numa máquina. Tu não vai virar o novo sapateiro do rei porque tu quer, basicamente. Não, tu tem que conseguir ser essa pessoa. E quase por toda parte reduz o salário a um nível igualmente baixo, em virtude da concorrência crescente dos burgueses entre si e devido às crises comerciais que disso resultam, os salários se tornam cada vez mais instáveis. O aperfeiçoamento constante e cada vez mais rápido das máquinas torna a condição de vida do operário cada vez mais precária. Os choques individuais. As máquinas melhoram e tornam a vida do funcionário mais precária. Não, tu não tá entendendo. Ele tá dizendo é que as máquinas estão aumentando a produtividade, então Sim. tem mais pessoas desempregadas. E aí, por terem mais pessoas desempregadas, isso força com que o salário diminua mais, porque a concorrência pelo trabalho aumenta. Sim. Mas se você parar para ver... Isso é uma fase. Isso não é só uma fase, mas muitas vezes a barreira que são criadas para outras pessoas empreenderem. Vou dar um exemplo. Salário mínimo, né? O que você acha que vai acontecer? Se você trava um preço de um salário, você dificulta para que outras empresas surjam contratando pessoas mais baratas e isso gere mais empresas e aí não vai ter pessoas desempregadas para competir pela mesma vaga. Vai ser ao contrário, vão ser empresas competindo por funcionários. Isso que eu estou falando não é nenhuma utopia, é só você olhar em países desenvolvidos, que você não tem barreira para a criação de empresas. Ou menor barreira. Nenhuma barreira menor. E também não tem salário mínimo. Grande parte dos países desenvolvidos não tem salário mínimo. Então você contrata a pessoa, você negocia com ela, e aí o que acontece é que você vai concorrer pela essa mão de obra com outros profissionais. Então, tentando resolver o problema, os estados criam mais problemas, burocracias, e se duvidar, se você pegar aqui, você vai ver que dentro desse período várias leis foram criadas, né? Então foi surgimento de sindicato, foi surgimento de leis trabalhistas, né? Então foram várias coisas que prejudicaram o empresário e o empregado. E a criação de novas empresas para ter mais emprego e daí tu aumenta a quantidade de emprego, se continua o mesmo número de funcionários, tu estimula a empresa a pagar mais caro porque tem menos funcionário disponível. Quanto mais empresa tiver, menos funcionário disponível tem. Façam essa pesquisa. Olhem oferta e demanda. Olhem os países com maior burocracia e leis trabalhistas e todas essas vantagens para o trabalhador e comparem com os países que são desenvolvidos e que têm grande riqueza. Quantidade de emprego. Quantidade de emprego gerado. Basicamente o índice de facilidade econômica, né? Índice de facilidade econômica. Dá uma olhada lá que você vai verificar tudo isso aí que eu estou falando. Liberdade econômica. Isso, índice de liberdade econômica. Entre o operário e o burguês tomam cada vez mais o caráter de choques entre duas classes. Os operários começam a formar uniões contra os burgueses e atuam em comum na defesa de seus salários. Chegam a fundar associações permanentes, a fim de se prepararem na previsão daqueles choques eventuais. Aqui e ali, a luta se transforma em motim. Os operários triunfam às vezes, mas é um triunfo efêmero. O verdadeiro resultado de suas lutas não é o êxito imediato, mas a união cada vez mais ampla dos trabalhadores. Esta união é facilitada pelo crescimento dos meios de comunicação criados pela grande indústria e que permitem o contato entre operários de localidades diferentes. Agora foi bom a indústria existir. Tá. Ora, basta esse contato para concentrar as numerosas lutas locais que têm o mesmo caráter em toda parte em uma luta nacional, em uma luta de classes. Mas toda luta de classes é uma luta... E agora ele já está sendo favorável à centralização. Antes ele estava criticando a centralização, agora já está sendo favorável. E a união que os habitantes das cidades da Idade Média levavam séculos a realizar, com seus caminhos vicinais, os proletários modernos realizam em alguns anos por meio das vias férreas. A organização do proletariado em classe, e portanto em partido político, é incessantemente destruída pela concorrência, que fazem entre si os próprios operários, mas renasce sempre, e cada vez mais forte, mais firme, mais poderosa. Aproveita-se das divisões intestinas da burguesia para obrigá-la ao reconhecimento legal de certos interesses da classe operária, como, por exemplo, a lei da jornada de 10 horas de trabalho na Inglaterra. Em geral, os choques que se produzem na velha sociedade favorecem de diversos modos o desenvolvimento do proletariado. A burguesia vive em guerra perpétua, primeiro
contra a aristocracia, depois contra as frações da própria burguesia, cujos interesses se encontram em conflito com os progressos da indústria, e sempre contra a burguesia dos países estrangeiros. Em todas essas lutas, vê-se forçada a apelar para o proletariado, reclamar seu concurso e arrastá-lo para o movimento político, de modo que a burguesia fornece aos proletários os elementos de sua própria educação política, isto é, armas contra ela própria. Ademais, como já vimos, frações inteiras da classe dominante, em consequência do desenvolvimento da indústria... Isso foi tudo que a gente falou. A gente antecipou esse... Vamos parar no 35. Bom. Falta um pouquinho. São precipitadas no proletariado, ou ameaçadas, pelo menos, em suas condições de existência. Também elas trazem ao proletariado numerosos elementos de educação. Finalmente, nos períodos em que a luta de classe se aproxima da hora decisiva, o processo de dissolução da classe dominante, de toda a velha sociedade, adquire um caráter tão violento e agudo que uma pequena fração da classe dominante se desliga desta, ligando-se à classe revolucionária, a classe que traz em si o futuro. Do mesmo modo que outrora... Tu pegou essa Ora, parte? uma parte da nobreza passou-se para a burguesia, em nossos dias, uma parte da burguesia passa-se para o proletariado. Eles estão considerando que o que vai acontecer é que as pessoas do Estado e também os grandes empresários vão passar e virar Monarcas. proletários. O que não fez sentido nenhum. Se você está aqui vivendo em qualquer ano depois disso aqui, você consegue ver que isso não aconteceu, não vai acontecer, não tem incentivo nenhum para isso acontecer, pelo contrário. Dos burgueses virarem proletários. É o que ele está dizendo aqui. Os pequenos burgueses. O que aconteceu foi que os proletários começaram a virar cada vez mais pequenos burgueses. Aumentou, a classe média expandiu. Então, o que aconteceu foi que aumentou cada vez mais a concorrência e cada vez pequenas empresas foram criadas. Então, desde já, a revolução, a gente está aqui há muito tempo depois disso aqui, e basicamente a gente consegue ver que não chegou no caminho que ele estava dizendo, nada disso aconteceu e nada disso vai acontecer. Então, E eles continuam acreditando nesse livro. Continuam acreditando nesse livro e fundamentando essas coisas, Então, bizarro. Basicamente são... vamos terminar, ainda falta aí um terço do livro, essa foi a primeira parte. E é difícil, pessoal, porque é tanta coisa que a gente tem que corrigir, que tá escrita erroneamente aqui, tanto erro Não, é que, tipo, basicamente ele não explica nada, faz sentido todos os comunistas seguirem isso, porque eles não explicam nada. Quando tu chega, tipo, seja objetivo e me explica passo a passo como é que as coisas funcionam, como é que a realidade opera neste mundo. Aí começa com uns contos de fada e tu fica, tipo... Cara, olha ao teu redor, tu vai ver que não é assim a vida, sabe? Tipo, é uma desconexão, assim, com a realidade. E tu pegar um negócio que tava supondo o futuro e daí tu passa 150 anos e aí tu ainda acha que aquilo faz sentido, sendo que tu viu que não aconteceu. Exato. Mano, isso não aconteceu. Então, tipo, é um livro que... prevê o futuro, só que ele errou. E aí a galera fala, nossa, é um gênio, cara. Tipo, bom. E aí ficam martelando a ideologia. Então, tipo assim, eles pegam a coisa e ficam martelando pra dizer, olha, tá vendo que ele tava certo? Lá atrás, tal coisa. Era só ajeitar isso aqui. É só mudar 95% do que ele falou, que tá certo. Se você é comunista e tá ouvindo isso aqui, cara, você tá defendendo hoje quase que 100% ao contrário, 180 graus ao contrário do que estava aqui. Você tá defendendo as grandes indústrias, você tá sendo favorável à internacionalização, globalismo, ao invés de focar ali tipo uma vida bucólica, uma vida no mato, que ele tava pregando aqui. As estruturas de igrejas, aumento das estruturas de igreja e da família, vocês estão indo totalmente ao contrário disso, É impressionante. E tudo vive em cidade, ficam fazendo faculdade a favor do Estado, mais Estado, controlando a vida das pessoas, tipo... Saudade dos hippies. Saudade dos hippies, eu gosto de falar isso. Eram comunistas de verdade. Os hippies eram bons comunistas, porque eles tinham lógica, pelo menos. Eles, tipo, eram contra a indústria farmacêutica, eles eram contra o dinheiro de verdade. Eles viviam realmente, tipo, no mato,
né? A ser um ajudando o outro. Eles botavam em prática aquilo que eles pregavam, né? Tipo assim, todo mundo tem que ser bonzinho. E aí, tipo, o cara fica jogando videogame o dia inteiro. Tipo, mano, dando dinheiro pra BlackRock. Seus jogos internacionais. Muito bom. Faz sentido. Então é isso. Acompanha aí, a gente vai fazer mais 2 vídeos. Ou mais, não sei quantos. Acho que mais uns 2 para terminar aí o Manifesto Comunista. É isso. E é isso. Vida, propriedade de verdade pra VPL, vocês. pessoal. Um abraço. São os únicos direitos de verdade. Todas as porcarias que o comunista fala não faz sentido nenhum. Isso.